Olá, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Lucas, né? Um pouco das características sobre Lucas, tá? Lucas, ele foi uma pessoa que ele escreveu 2 livros, na verdade. Ele escreveu Lucas, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que é da sequência, né? E Atos, o livro de Atos, né? Também é um livro bastante conhecido no Novo Evangelho, que fala sobre muito Espírito Santo, tá? Então, o livro de Lucas, ele tem 24 capítulos e o livro de Atos, ele tem 28 capítulos, tá bom? Quem era Lucas, tá? Lucas, ele era um médico, né? A gente teve um médico nos apóstolos, tá? Ele é autor do livro de Lucas e Atos. Ele era o companheiro de viagem de Paulo, tá? Paulo, a primórdia, ele era Saulo, que se transformou em Paulo, tá? A história de Paulo vai ser contada aqui. É uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, tá? Porque foi uma transformação literalmente da água para o vinho. E eu tenho paixão pela história de Paulo, porque eu me identifico com algumas coisas de Paulo, com algumas características, e me identifico também com algumas características de Pedro, tá? Então, enfim, a gente vai falar sobre ele. Voltando ao livro de Lucas, tá? O livro, ele foi escrito por Lucas, tá? Diretamente para as pessoas gentis. Quem são os gentios? São as pessoas pagãs, as pessoas que não conhecem a Cristo, ok? Lucas era um evangelista, tá? Como todos os apóstolos de Cristo eram evangelistas, né? Eles eram pessoas que vagavam no mundo naquela época, né? Nas províncias, e levando o evangelho de Cristo, né? Eles eram pescadores de multidões, né? Entendeu? Enfim, o próprio Jesus foi lá e os escolheu, tá? Ele era gentil, possivelmente grego, tá? Descendência grega. Tinha um coração fervorosamente devotado a Cristo e a causa do evangelho. Ou seja, ele era uma pessoa devota a Jesus Cristo, tá? Quais são as particularidades do livro de Lucas, tá? No evangelho de Lucas é enfatizado com a salvação em Jesus ao alcance de todos. Ou seja, ele pregava para o povo pagão, para o povo gentil. Então, ele era aquele evangelista que ia levar a palavra, como nós fazemos hoje, para poder pescar pessoas, para poder essas pessoas adquirir conhecimento sobre a palavra de Jesus e vir se transformar em pessoas injustos, que tenham conhecimento da palavra. Às vezes me fode, gente, às vezes eu tenho que vir aqui consultar, tá? Então, ele entrava muito em contato com as pessoas, mais com pessoas mais humildes, mais pobres, como necessitados, e os que eram desprezados pela sociedade, tá? Então ele levava o evangelho a esse tipo de pessoas, esse tipo de público, vamos colocar assim, tá? Em Lucas, tá? Como o Lucas também escreveu o livro de Atos, ele em Atos dos Apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus deixou os seus discípulos, o Espírito Santo veio habitar com eles. Ele relata eventos da história e da ação da igreja cristã primitiva, mostrando como a fé se propagou no mundo até então, tá? Em Atos dos Apóstolos fala muito sobre o Espírito Santo, tá? É importante o Espírito Santo ser seu melhor amigo. Na verdade, é uma honra que o Espírito Santo seja seu melhor amigo, né? Ele te orienta, ele te tira de várias situações, ele te coloca em várias situações para você aprender. E o Espírito Santo é lindo, né? Quem o tem na vida tem uma dádiva de Deus, porque através, quando você o tem na sua vida e você consegue entender que é o Espírito Santo que está na tua vida, nada mais te abala, filho. Você passa a ser invencível, você se sente invencível, entende? Então, é muito bom, tá? Por isso que eu falo que é importante o devocional, que é importante o estudo, porque quanto mais você consegue
absorver de Cristo para tua vida, você não quer saber mais do mundo, você não quer saber mais de balada, você não quer saber mais de bebida, você não quer saber mais de vício, você não quer mais saber de nada, porque Deus começa a preencher o vazio que a gente tem dentro da gente, né? Eu não sei se você sabe, mas todos nós nascemos com um vazio. Esse vazio que de vez em quando você sente que você quer preencher com alguma coisa aí dentro, enfim, da tua vida. Esse vazio só é preenchido por Jesus Cristo de Nazaré, ok? É como se fosse um espaço que a gente tem aqui dentro, né? E esse espaço aqui dentro, esse vazio que a gente busca, né? Que a gente busca em excessos, né? Tem uma coisa que eu li na internet uma vez que eu levo isso pra vida. Agora, todo excesso esconde uma falta. Então, esse excesso que você às vezes coloca na tua vida, esse vazio que você sente, ele só é preenchido por Jesus Cristo de Nazaré. Então, a partir do momento que esse vazio é preenchido por Jesus, a sua ânsia em querer buscar conhecimento para a palavra dele, para poder conhecê-lo, você busca através da palavra dele. E quando você começa a buscá-lo e aceitá-lo como o único suficiente Senhor da tua vida, você automaticamente passa a ser preenchido pelo Espírito Santo. E quando você começa a desenvolver essa busca e entrega a Deus, mostrando para Deus o que você quer na vida dele, porque você vai passar por várias provações, né, para provar para ele que você realmente o quer, não é da boca para fora, o Espírito Santo passa literalmente a fazer morada dentro de ti, entende? E uma vez que você entende isso, e uma vez que você sente isso, você não quer mais que ele saia, entendeu? Então, é muito, muito, muito bom ter o Espírito Santo dentro de você, entendeu? Porque aí você começa a adquirir os dons do Espírito, né? Que conforme você vai se entregando, ele vai soltando, vamos botar assim. E você passa a ser transformado de dentro para fora como uma pessoa, por uma pessoa. Você passa a ser transformado de dentro para fora. Sua pessoa é transformada, entende? Então é todo, por isso que a gente chama de processo, porque é literalmente um processo, né? Jesus entrou, você é carne, você é aqui, né? Matéria. Aí você tá no mundo, mas você, por algum motivo da tua vida, em algum momento da tua vida, você aceitou Jesus como único suficiente Salvador. Você reconheceu que sozinho você não consegue, que você quer uma mudança na tua vida. Aí Jesus passa a habitar dentro de você, porque você abriu a porta e deixou ele entrar. Entende? Para você abrir a porta e deixar Jesus entrar, você tem que verbalizar que você o quer na sua vida, porque o mundo espiritual existe. E a única maneira, e tudo que você fala, os espíritos em volta, malignos, ok, escuta. Então, a partir do momento que você verbaliza que você quer Jesus como único suficiente Salvador da tua vida, de todo o teu coração, você está mostrando para o mundo espiritual que você está deixando o mundo, vamos colocar assim, a escuridão, e está querendo que a luz entre. A partir do momento que a luz entra, que é Jesus, ele passa a habitar dentro do teu coração e o processo começa. O que é o processo? Você vai buscar ele numa congregação, através de um pastor, através de um bispo, através de um apóstolo, não sei qual é a congregação que você vai passar a frequentar, tá? Uma congregação evangélica da palavra de Deus, tá? Da Bíblia Sagrada. Não se engane, porque tem outras igrejas aí que se dizem que são de Deus, mas não são, não, tá? Então, busca conhecimento na palavra. Por isso que é importante você buscar conhecimento na palavra de Deus, na Bíblia, porque a própria Bíblia te revela qual o tipo de congregação que você deve, tá, congregar, que você deve passar aí, tá? Mas voltando para o raciocínio. Então, você passa a ter a Jesus dentro de você, aquela escuridão que estava dentro de você, ela se dissipa, tá? Ela sai, a luz entrou, Jesus está aqui dentro. A partir do momento que Jesus está aqui dentro, começa o processo, ok? Nesse processo,
de busca que você vai ter, a partir do momento que Jesus entra, você começa a ter querer sede, de querer buscá-lo, de querer adquirir conhecimento, de querer estudá-lo, de querer entendê-lo, tá? Isso é automático, tá? Aí você passa a buscá-lo. Nisso que você passa a buscá-lo, você está mostrando para Deus, né, para Jesus Cristo, que você o quer na sua vida, tá? Então começa a transformação, tá? Aí você vai permitir automaticamente através da oração, né? Porque, tipo assim, Deus não invade a tua vida. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não invade o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Quanto mais você permitir Deus mexer na sua vida, mais Ele vai tirar de você e vai colocar dele. Entende? Então, é importante, independente ou não de você... Independente ou não. Independente ou não de você ter aceitado Jesus como único suficiente salvador da tua vida, você tem que permitir dele mexer na tua vida. Da mesma forma que você verbalizou que você o aceitou, você tem que verbalizar através da oração que você quer que ele mexa. Aí, a partir do momento que você fale que seja feita a tua vontade, ou que, Senhor, o Senhor tem autoridade para mexer na minha vida, o Senhor tem autoridade para mexer na minha vida sentimental, financeira, social, familiar, no meu corpo, né? Você tem que verbalizar isso através da oração para Ele. Aí Ele vai começar a mexer. Aí aquele porão que a gente tem dentro da gente, né? O quartinho da bagunça, porque a gente mostra para as pessoas o que a gente quer que as pessoas saibam da gente. A gente não mostra tudo quem nós somos, né? Algumas pessoas não mostram tudo, né? Então, essas pessoas que não mostram tudo, ela tem um porãozinho dentro dela, ela tem um quartinho da bagunça dentro dela, entende? Então, Deus vai querer mexer ali. Aí, a partir do momento que você liberar o acesso, os traumas que estão dentro desse quartinho da bagunça, dentro desse porão, os traumas, as feridas, tudo que tá ali dentro, que de um certo modo te afeta psicologicamente, te deixa uma pessoa mais depressiva, uma pessoa com medo, uma pessoa cheia de traumas, né, cheia de medo dessas coisas, Deus vai começar a mexer ali. E a partir do momento que ele mexer ali, aquela ferida vai abrir, ok? Porém, vai ser curada por ele, vai ser limpa por ele, vai ser tratada por ele. Tá? Automaticamente, quando você libera esse acesso dentro de você, para ele mexer, você tá liberando o espaço para o Espírito Santo habitar dentro de você. Por quê? O Espírito Santo não habita em corpo sujo. Profundo, né? Mas é verdade. O Espírito Santo, ele é muito puro. Ele é puríssimo. Então, ele não habita em corpo sujo. Entende? E para você ter um aprofundamento melhor em Cristo, em Deus, você precisa do Espírito Santo dentro de você. Você precisa que ele faça morada dentro de você. Por isso que é importante você buscar, por isso que é importante você se estudar, por isso que é importante você adquirir conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você adquirir sobre a vida de Jesus Cristo, sobre a Bíblia, e passa a ter uma vida de oração, uma vida de devocional com Ele, buscando Espírito em verdade, mais o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Tá? Eu entendo que o Espírito Santo é como se fosse uma balança, um equilíbrio, vamos colocar assim, né? Se eu vejo que eu tô tendendo mais para as coisas do mundo, né, a favor da minha carne, automaticamente o Espírito Santo se afasta de mim. Se eu estou tendendo para as coisas de Cristo, em busca e entrega para a igreja, automaticamente o Espírito Santo está dentro de mim. Ok? Automaticamente eu vou entender mais a palavra, automaticamente eu vou querer mais a presença de Cristo, automaticamente eu vou ter mais conhecimento, aprofundamento e escutar mais a Deus. Porque para a gente escutar, aí vem o ponto das pessoas me perguntam: Roberta, como é que faz para escutar a Cristo? Tem o Espírito Santo na tua vida. Porque eu lembro que no meu trajeto com o conhecimento da palavra, o conhecimento de Cristo,
Eu lembro que quando eu comecei, a minha mãe foi contra mim. A minha mãe virou pra mim e falou assim: como é que você vai falar de Deus? Como é que você vai se você não tem uma cobertura espiritual? Que ela falou pra mim. Porque as pessoas, elas se atentam muito, elas se apegam muito à igreja física, né? Ao que o pastor fala. Eu não tô aqui para julgar o que o pastor fala, se é certo ou errado. Eu tô aqui para te dizer que independente do que você tenha hoje, ou que você não frequente uma igreja física, uma congregação, tá? Se você é corpo de Cristo, você pode sim buscar tanto... Vamos botar como corpo de Cristo. Se você é corpo de Cristo, você pode sim buscar a Deus na sua intimidade. E Ele vai te revelar quais são a congregação que você tem que ir e a forma que tem que te buscar. As pessoas, elas taxam como se um método servisse para todo mundo, mas não. A salvação é individual, como o processo é individual. Cada pessoa dentro de uma congregação, lembrando que congregação é a reunião de todas as igrejas, que é corpo de Cristo. Então, cada pessoa que está dentro daquela congregação cultuando ao Senhor, ela é uma igreja. Então, cada igreja que está ali dentro, existe um processo diferenciado por cada pessoa. E a pessoa que coloca o processo em você para você passar é Deus. Entende? Então, eu lembro que quando eu comecei, em 2017, eu comecei o meu processo com Deus. Em 2019, 18, eu escutei isso da minha mãe, falando que quem era eu para não ter uma cobertura espiritual se eu não frequentava igreja nenhuma. E eu lembro que na época isso me afetou. Eu fiquei assim meia, caramba, e agora? O que eu faço? E eu lembro que eu fui para Deus e falei com Deus. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Né? Afinal, olha, minha mãe, ela era conhecimento, ela frequentava uma congregação. E na época, eu falei: agora? Ela tem um conhecimento maior do que o meu. Né? Eu lembro que através da oração Jesus me respondeu, através de uma missionária, falando que Ele é o eu sou o verbo, eu sou a vida. Ninguém está acima de mim. Quem te chamou fui eu. Ou seja, se Deus me chamou para aquela missão, tá? Lembra que eu falei que Jesus apareceu para mim, e a partir daquele dia que Jesus apareceu para mim, devido a uma situação que eu passei em 2017, eu vinha passando, em 2017 foi o meu limite. Jesus apareceu para mim pessoalmente, devido a uma situação que aconteceu, e, enfim, ali começou o processo. Então, isso foi em 2017. Aí em 2018, 2019 aconteceu isso. Então ele virou para mim e falou assim: eu sou o verbo, eu sou. Acima de mim não existe mais ninguém. Então a minha cobertura espiritual é Deus. Tá? Então, e Deus, no processo dele, levantou pessoas para interceder sobre a minha vida. Algumas pessoas eu sei quem são, outras pessoas eu não faço a menor ideia de quem sejam. Mas eu acredito que existem as outras pessoas, porque ele já revelou para mim que pessoas intercedem pela minha vida, tá? É importante ter intercedores pela tua vida, porque intercedores, eles são pessoas, são nossos para-raio, vamos colocar assim, né? Coisas que é para vir em cima de mim, meio que para neles primeiro para chegar até mim com menos frequência, vamos colocar assim, tá? Então, é isso, gente. Voltando ao assunto todo, eu sempre fujo do assunto, né? Mas voltando ao assunto todo, esse é o livro de Lucas, tá? Lucas escreveu Lucas e Atos. O que eu quero que vocês entendam com tudo isso, tá? Eu sempre falo do livro um pouco, acaba que eu fujo um pouco do assunto, mas não sou eu fugindo, cara. É o próprio Espírito Santo que tá aqui falando com vocês. Uma coisa que vocês têm que ter na mente de vocês todas as pessoas que escreveram os livros da Bíblia foram pessoas igual a mim e a você. Foram pessoas de carne e osso, pessoas com defeito, pessoas com qualidade.
mas que tinha o coração disposto a querer a ensinar o evangelho a outras pessoas, tá? Então, vou bater na mesma tecla. Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente aceita Jesus como único, suficiente Salvador da nossa vida, quando a gente quer Deus na nossa vida, como dizem por aqui, é batata. Não tem como você não querer ensinar a palavra, não tem como você não querer ensinar o evangelho, porque você, pelo menos eu sou assim, o que é bom pra mim eu quero dar pro outro, né? Então, o que foi mal pra mim, eu boto como experiência. Eu não quero o mal do outro, eu quero o bem do outro. Então, daquela experiência que foi mal pra mim, eu vou absorver o conteúdo bom e mostrar a parte boa. Entende? Com Jesus não existe parte ruim. Todas as partes são boas, mesmo que existem as partes dolorosas, que é o tratamento do processo. Porém, o processo passa a ser mais leve porque Jesus está com você, né? Deus literalmente está com você o tempo todo. Então, muitas das vezes, na minha trajetória de vida com Ele, no meu processo com Ele, eu tive vontade de desistir várias vezes. Porém, Deus sempre levantava alguém para ministrar a palavra para mim e dizer: não desista. Ou me dar uma palavra de ânimo, ou Ele próprio vinha e falava no meu coração através da tua palavra, entendeu? Então é isso, gente. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu sou uma pessoa suspeita para falar, mas o recado tá dado. Então, busque a palavra. Comece um devocional na tua vida. Tá? Queira Jesus na tua vida. Comece a ler a partir de Mateus. Segue o livro até o Apocalipse. Leia um capítulo por dia. Medita na palavra. Tira um tempo para você, um tempo de oração. Tá? Fica ali, que seja 10 minutos, que seja 30 minutos, que seja 1 hora. Eu sei que quando você começar com os minutos, daqui a pouco passará a ser horas. Tá? Daqui a pouco você vai estar acordando às 4 da manhã, às 3 da manhã, às 5 da manhã. Para poder estar gravando vídeo, para poder estar ministrando a palavra a outras pessoas, porque é maravilhoso estar na presença dele. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.